Boa tarde a todos os colegas presentes. 2026 nós começamos com muitos problemas em Minas Gerais. Aqui eu cito alguns deles. Hoje, como grande defensora do agro, da nossa Minas Gerais, como o estado que mais produz leite no nosso Brasil, a gente vê os nossos produtores de leite sangrando pelo alto custo de suas produções e pelo um valor muito baixo na hora da comercialização. Na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, nós somos obrigados a ver goela abaixo a instalação de pedágios, e aqui eu falo com um dos valores maiores cobrados na nossa região, sendo que temos como exemplo um lote feito na nossa região, Triângulo Sul, onde não tem nenhuma obra estruturante para garantir segurança para quem trafega nessa importante rodovia, a qual eu falo que é a 365. Já reuni com muitas mães atípicas esse ano de 2026, qual procuram para os seus filhos professores apoio nas escolas estaduais para garantir um desenvolvimento e um acolhimento dessas crianças. De fato, são muitos problemas que Minas Gerais enfrenta. E eu iniciei o ano de 2026 convicta que nós temos que trabalhar muito pelos mineiros e mineiras que confiaram a nós o voto de seriedade, honestidade e de muito trabalho. Respeito democraticamente quem pensa diferente, assim como foi o vídeo do vice-governador feito no primeiro dia, no dia 1º de janeiro de 2026, o qual ele fala: 1º de janeiro, de manhã, depois do Réveillon, metade das pessoas estão preocupadas ou em fazer dieta ou em acordar. Nós estamos preocupados em trabalhar. E por que eu falo isso? Hoje eu começo meu trabalho na Assembleia e confesso para vocês que utilizaria meu espaço de tempo aqui para comunicar a todo o Parlamento as dificuldades que nós estamos vivenciando em diversos setores. Mas depois de 15 dias, o vice-governador apareceu, mostrando o rosto e usando o nome de Lude Falcão, reconhecendo a ameaça que ele fez sobre mim. Dentre uma fala e uma entrevista que ele fez no jornal Estado de Minas, ele cita alguns pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles, ele fala que tanto eu quanto o meu marido prefeito Falcão fomos eleitos graças ao apoio do governo. Aqui eu quero pedir licença a todos os colegas e explicar como nós chegamos até aqui. Patos de Minas estava cansada dos políticos que já não entregavam as necessidades do nosso povo. Falcão nunca teve ninguém na sua família que fosse político. Quando ele colocou o nome à disposição, ele levava para o nosso povo valores, ideias que mudariam a cidade. À época, Falcão era uma pessoa filiada ao Partido Novo. No entanto, o primeiro golpe veio daí, quando o Partido Novo não aceitou ele para ser candidato a prefeito no estado de Minas Gerais. Posteriormente a isso, quando o Falcão foi eleito prefeito de Patos de Minas, eu não ocupei nenhum cargo na prefeitura, mas trabalhei com coração, cuidando da minha população, e a função de primeira-dama para mim é uma função de mãe, olhar a dor do outro com os seus olhos. Foi esse povo que pediu para eu ser candidata na minha cidade. De Patos de Minas eu saí com quase 42 mil votos. Ao total foram 59.381 votos. Patos é uma cidade que cobra muito dos seus políticos e com toda a razão e legitimidade. Patos tem história de nunca ter reeleito um prefeito. Falcão concorreu novamente.
não foi só reeleito, como teve apoio de 85% dos votos válidos. Hoje, Falcão tem 91% de aprovação. Quando isso aconteceu, e vendo a expressão de um prefeito sério, idôneo, o governador Romeu Zema convidou o Falcão para voltar para o Partido Novo. Voltou o Partido Novo para contribuir, porque ele sabe a dor do interior do estado de Minas Gerais. Os prefeitos convidaram o Falcão para ser candidato a presidente da MM, representar a instituição que é a maior instituição da América Latina de representatividade dos nossos prefeitos. No entanto, não houve apoio do governo do estado de Minas Gerais. Pelo contrário, o governo do estado de Minas Gerais, que era do partido que o Falcão fazia parte, além de virar as costas, começou a trabalhar contra. Essa, meus queridos colegas, é a história de Lude Falcão e do prefeito Falcão. Então, eu queria lembrar ao vice-governador que eu chego até aqui também pelo meu trabalho, por tudo que eu desempenho. Quando o vice-governador fala hoje que ligou para vice-líder do governo, quantas vezes eu já recebi ligações e receberei ligações para construir o governo do estado de Minas Gerais. Eu cheguei aqui porque eu sei que esse país, que esse estado precisava de mãos fortes, depois de um governo ser destruído pela gestão Pimentel, pela gestão do PT. Pegamos na mão do governador Romeu Zema para construir um estado melhor. Quando eu recebo ligações, essas ligações vêm para fazer construção. Nesse caso, essa ligação não foi para ter construção. Foi uma ligação de ameaça a algo que não tinha nada a ver com a minha atuação parlamentar. Me ligou porque se sentiu ameaçado quando o Falcão defende a dor dos prefeitos, defende a dor do interior, que tem que custear serviços do Estado, sendo que os municípios vivem com pires na mão. Mais do que isso, o entendimento do vice-governador, pelo que ele falou em sua fala, é que ele deveria ligar para mim, porque sou eu, parlamentar, que tenho cargos e emendas. Ora, a boa e a nova política, pregada então por esse governo, a qual o vice-governador fala que faz parte, nós sabemos que as emendas e que as indicações de cargos técnicos, elas vêm para construir um Estado mais forte, para a gente ouvir as demandas das pessoas e entregar soluções, entregar resultados. Mas para ele não. As emendas e os cargos do governo a qual ele refere é um instrumento de barganha. E aqui a minha resposta a ele: respeite o parlamento mineiro. Aqui não é balcão de troca, não. Nós estamos aqui para atuar em favor de um Estado que é muito respeitado. A junção de todos esses votos aqui é a confiança de um povo mineiro, independente de ideologias ou posições. Quando ele fala isso, ele vem para desmerecer a nossa atuação. E isso a gente não pode aceitar. O oportunismo eleitoral que ele cita, eu preciso falar aqui para todos os nossos colegas. Sou uma deputada estadual que fiz o meu trabalho, olho a olho, sem medir esforços, em fazendo entregas, ouvindo a nossa população. E hoje, continuo como deputado estadual. Ele é candidato ao governo do estado de Minas Gerais. O oportunismo eleitoral não é da minha parte, não sou eu que tenho que subir nas pesquisas. É ele que tem que subir nas pesquisas. Não vou falar aqui de machismo, porque muitas vezes já debati com muitos colegas à altura.
Quando firmavam a voz, do lado de cá, eu firmava também. Quando subia o tom, eu subia também. Até porque sempre existiu respeito dentro dessa casa. E a gente sabe o que é a força da voz de uma mulher mineira. Existe diferença. E a diferença aqui é a falta de respeito. É não valorizar uma vice-líder que sempre atuou na construção do estado de Minas Gerais ao lado do atual governador Romeu Zema. É desrespeito. Caros colegas, lembro com muito carinho a primeira vez que eu subi nesse púlpito. Tem uma frase que ela está tatuada dentro do meu coração. Chego com valores fortes, inquestionáveis e digo mais, inegociáveis. Eu não cedo a ameaças. O que o Senhor fez foi me ameaçar, foi se acovardar, infelizmente, e não ter coragem de ligar para o meu marido, que fala institucionalmente a dor por entender o que é o interior. Como cristã, como mulher de fé, eu rezo para que Deus toque o seu coração, vice-governador. O senhor disse que espera que ainda a gente consiga deixar tudo certo. Tudo começa pelo pedido de desculpas. Isso é nobre do ser humano. Todos nós erramos, mas nós temos que reconhecer o nosso erro. Espero também que o senhor seja autêntico e mostre realmente quem o senhor é. O povo de Minas Gerais espera uma disputa eleitoral, que as pessoas estejam de cara limpas, que sejam o que realmente são. E o que eu posso falar hoje para vocês é que eu sigo com os mesmos princípios que eu cheguei até aqui. E eu vou caminhar ao lado de pessoas que têm esses mesmos princípios. Respeito, diálogo, comunicação, sensibilidade. Falta no Senhor. Muito obrigada e fiquem com Deus.